Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos amigos do canal do YouTube, Encontro Bíblico Catequético, nós tivemos uma assembleia, realizamos uma assembleia, agora no dia 16 de março, com as pastorais da paróquia Nossa Senhora das Graças. Naquela assembleia, eu proferi uma formação, uma palestra, de acordo com o Apostólico Authoritatem, sobre pastorais. É um tema bem rico e ele foi desenvolvido por volta de 1 hora. Nós estamos postando esse material e nós estamos fazendo o seguinte, para uma forma mais didática, dividindo o tema em 2 partes. A primeira parte, nós vamos trabalhar em torno de 33 minutos. É um pouquinho longo, mas não tem como diminuir. E a segunda parte é o restante, em torno de 27 minutos aproximadamente. Nós aprofundamos neste texto, nessa palestra, o que é a pastoral, o que é o exercício do corpo místico do corpo de Cristo, o que é a espiritualidade pastoral e também o seu serviço. Nós pedimos então, com esse trabalho, que vocês possam usufruir dele, vendo, e se quiserem também, pode até depois nos fazer contato, que nós remeteremos o texto escrito, para que vocês possam aprofundar, aqueles que quiserem conhecer mais sobre pastoral. Então fica agora o texto, o vídeo com essa pastoral, ou seja, o vídeo com este material sobre as pastorais. Que tenham um bom proveito e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me dê 3 minutos. O que é pastoral para vocês? Não ouvi, pode falar mais alto. Ir ao encontro do próximo. Ir ao encontro do próximo. Mais o quê? Doação. Doação. Mais o quê? Serviço. 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 Mais o quê? Compromisso. O que vocês fazem na pastoral de vocês? Se reúne com os membros para decidir alguns assuntos da igreja. Se reúnem, tá? Agora vamos ver o que a igreja diz para nós o que é pastoral. Pega o documento com esse papelzinho aí que vocês têm. Vamos pegar lá. O documento chamado Apostolicum Authoritatem é um documento do Vaticano II, dirigido para os leigos. Olha o que é pastoral. Nasceu a igreja com a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra para a glória de Deus Pai. Essa é a pastoral. Expandir o reino de Deus. Então agora vocês já estão lembrando. Pastoral não é ficar lá lendo na liturgia, não. Pastoral não é ficar lá vendendo bilhete de barraquinha, não. Aí você vai escolher, peraí, pastoral não é ficar dentro da igreja. Expandir, o que é expandir? É levar. Então, pastoral é sair para levar o reino de Deus a quem? Tornando os homens todos participantes da redenção salutar. Aqueles que estão lá fora, que não estão participando da salvação, não entendem o que é isso. Como é que vai acontecer? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, tem uma passagem de um diácono, que ele vai perguntar a alguém que está lendo um livro: você entende o que você está lendo? Aí ele responde: como que eu vou entender se ninguém me explica? Como que o nosso povo está lá fora da igreja, às vezes tem lá assistindo a missa? Você não entende? Faça uma pergunta a vocês mesmos. Depois da missa, meia hora depois, qual foi o evangelho de hoje? Faça essa pergunta. Qual foi a primeira leitura de hoje? Já percebeu isso? Faça essa experiência. Então, participando da redenção salutar, orientando de fato, através deles, o mundo para Cristo. É para isso que ele veio.
Agora então vem aqui um detalhe que o apostólico Teosdado nos coloca. Todo o esforço do corpo místico de Cristo que persiga tal escopo recebe o nome de apostolado. Ele explicou o que é apostolado. Vocês estão aqui que é pastorais. Pastorais faz o quê? O apostolado. Não é apostolado da oração. Então, todo o esforço do corpo místico que persiga tal escopo recebe o nome de apostolado. Embora de diversos modos. E o documento vai concluir: pois a vocação cristã é, por sua natureza, também vocação para o apostolado. Oi. Peraí, só um pouquinho, espera o avião passar. Aqui é normal isso, espera o avião passar, vocês vão acostumar. Pronto. Fala mais rápido do seu aparelho auditivo. Essa primeira parte que o senhor comentou da pastoral, eu acho também que inclui também toda a missão dos batizados. Todo o quê? A missão de todo batizado. Igual Jesus disse aos apóstolos também, ide, né? Todo mundo pegar o evangelho, vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sim, isso é. Mas aqui nessa exposição, o que você não entendeu tudo isso aí? Nessa... Uma parte, sim. O que você não entendeu? Não, eu compreendi muito. Então você entendeu. Sim, eu estou comentando o que o senhor falou. Não, tudo bem. Eu estou gostando do bate-papo. É que eu gosto do fogo da fogueira, sabe? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre já. Agora me diga aqui uma coisa. Eu coloquei algumas expressões aqui. O que é o leigo? Somos nós. Espera aí. Eu sou leigo? Não, religioso. Como é que nós entendemos isso na igreja? Alguém falou uma palavrinha aí que eu gostei. Não são os ordenados, mas todos da igreja recebem um ministério. Nós temos um ministério ordenado e o ministério batismal, recebido pelo sacramento do batismo. Agora vem o doutor aqui. O que é o corpo místico? Se você não entender isso aí, vai ser difícil fazer apostolado. O corpo de Cristo somos todos nós que formamos a igreja. Todos nós juntos. Mas formar a igreja. Junto com Cristo, né? Cristo é a cabeça. São Paulo, lá no capítulo 12, 1 Coríntios. Ele vai explicar com detalhe isso aí. Nós não vamos, eu anotei para aprofundar, mas não vai dar tempo. Então, o corpo místico é Cristo é Cabeça. todo o corpo precisa de uma Cabeça. Então, o corpo místico é Cristo, que é a cabeça da Igreja. Nós somos o quê? Igreja. Não somos igreja, somos membros. Aí sim fazemos um conjunto. Eu sozinho não sou igreja, mas unidos nós formamos a igreja, mas tendo Cristo como cabeça. Tá, então veio, bom, continuando. Aonde que nasce isso aí? Ide por todo mundo, fazendo todos os discípulos meus. Ou seja, ensinando a toda criatura. Nós temos isso aí lá no final de Mateus e no final de Marcos. Então aí já começamos a perceber o que é pastoral. Vocês aqui, todos aqui, saem para anunciar o Cristo? Então, já caiu no seguinte: nós brincamos de apostolado, mas não fazemos apostolado. Olha que é uma verdade. Vamos ver. Estamos falando da vocação para o apostolado, todos chamados pelo batismo. Aí eu vou dizer o seguinte: nós temos na igreja apóstolos e discípulos. O que é apóstolo na igreja? Vocês são apóstolos? Somos discípulos. E quem é apóstolo? O padre. Ai, Jesus.
Olha, vocês vão estudar isso sozinho em casa. Eu não posso demorar. Vocês vão ver isso aí, é chamado do Cristo quando ele fez, convocou quantos? 12. Somente esses 12 são apóstolos. Não há mais. Somente isso. Os outros, o Papa, por exemplo, o Bispo, por exemplo, é sucessor. Deu a diferença? Agora nós somos o quê? Aí vamos pegar lá em Lucas capítulo 10. Enviou 72 discípulos, 2 a 2. Então aqui vem um detalhe. Vocês, aí vem um detalhe. Vamos diminuir, diferenciar uma coisa aqui. Ministro ordenado, vocês já perceberam, e ministério comum, que é recebido pelo batismo. O padre, o diácono, o bispo, tem um ministério específico para cada ordem sacramental. Vocês, ou seja, todos nós, eu com vocês, enquanto leigo, que primeiramente esse diácono sou leigo, nós temos o quê? Um ministério comum, que foi conferido por quê? Pelo batismo. Aí nós somos o que é? Discípulos. Agora vem um detalhe aqui. Todo o esforço do corpo místico de Cristo empenhado em levar o reino de Deus a todas as partes da terra, e este reino foi entregue à igreja, e a igreja é depositária do Evangelho. O padre colocou no começo a Assembleia, porque é igreja. A igreja é a Assembleia, depois nós podemos aprofundar mais isso aí. Então o que acontece? Nós todos, indistintamente, ordenados e não ordenados, temos a missão de levar Cristo a todos. Aqui nós podíamos fazer um exame de consciência. Na paróquia Nossa Senhora das Graças, as paróquias estão fazendo isso? O silêncio é uma resposta negativa. Se é uma resposta negativa, nós despertamos para uma realidade, uma consciência. Se despertamos, nós precisamos de quê? Tomar uma providência. É que a Assembleia vai nos questionar sobre isso aí. Gente, pertencer a um organismo, aí vem um detalhe, é seguir suas normas, estar sujeito aos seus estatutos. É que nós pegamos trabalhando lá no corpo místico da igreja, ou seja, que São Paulo nos coloca. Não vai dar para a gente ler, porque o tempo não se curto. Vamos dar um exemplo aqui concreto. Na pastoral A da paróquia, alguém diz, olha, eu pertenço à pastoral, mas a reunião para mim nesse horário não serve, eu não vou. A pastoral vai fazer um trabalho de evangelização assim, mas nesse horário eu não posso ir, então eu não vou. Ele pode ser tudo, menos membro da pastoral. Você viu isso aí? É uma pena que os integrantes não estejam aqui para ouvir isso. Mas vocês estão aqui para levar isso para lá. Mas a gente passa. Então agora hoje o dia vai ser bomba. Hoje o dia como eu esperava por isso. Vamos dar aqui um exemplo, São Paulo nos coloca, sobre os membros do corpo. Eu vou dar aqui um exemplo, na pastoral. Tem gente na pastoral que eu não vou na reunião. Eu só faço reunião online. Então ele começa. Não, esse trabalho a pastoral vai fazer. São Paulo coloca que o pé não pode dizer que não é, como ele é pé, ele não faz parte do corpo. Ele vai colocar que é a língua, eu sou a língua, eu não faço parte do corpo, eu não vou parar. E ele vai dizer lá no capítulo 12, 1 Coríntios. Olha essa passagem. Peguem essa passagem para vocês talvez começarem uma reunião com esta passagem. Diga. 1 Coríntios capítulo 12. Está tudo anotado aqui nesse texto, mas vocês vão pegar lá. Eu queria só mostrar para essas pessoas que estão na pastoral. Eu não posso porque nesse dia que eu marquei uma viagem para Goiânia. Nesse dia eu não posso porque eu marquei um churrasco lá em casa com os meus amigos. Mas tem uma programação da pastoral. Então ele precisa conciliar a programação dele com a programação da pastoral. Aí eles respondem assim. Eu vou dar um outro exemplo aqui, peraí, só porque você agora quer pegar vocês. Vamos dizer o seguinte, a mão. E eu faço o que eu quero na hora que quero.
Tá bom, tudo bem, você pode fazer. Agora vamos fazer o seguinte, você sentiu necessidade de fazer necessidade fisiológica. Você vai ao banheiro. Chega lá, solta tudo. A mão diz, e eu não vou limpar. Vocês vão feder o resto do dia. Vão dizer que alguém na pastoral, eu não vou. A pastoral vai mancar o resto do dia. Gente, olha, isso é sério. É São Paulo que nos coloca isso. Aí vamos ver o seguinte, então, pertencer ao organismo, estar sujeito. O que a apostólica autoritária nos coloca? Olha o detalhe aí. Do mesmo modo que no corpo vivo, nenhum membro tem um papel meramente passivo. Gente, eu vejo em pastorais, e eu participo de vários grupos. Olha, fulano, nesse dia eu não posso ir, nessa hora dessa reunião eu não posso ir, eu não posso fazer isso agora. Depois eu vou fazer. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Tristeza, mas é verdade. Eu já fui celebrar batismo, eu falo, ó, gente, eu sou perigoso. Eu fui celebrar batismo, não havia um membro da pastoral. Aí eu peguei 2 cerimoniais lá, um, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que não tem ninguém. Não havia ninguém para montar a mesinha. Vai. Acontece também o seguinte, o padre, o que eu canto? Ele faz parte da liturgia. Está lá no Sacrosanto Contínuo, um documento Vaticano II, está lá nas normas litúrgicas. Aparece o padre para celebrar a missa, não tem ninguém para cantar. A missa existiu. Mas o canto é para quê? É uma comunicação artística das obras de Deus. Faltou alguém para participar da celebração. Isso eu dou alguns exemplos que, gente, eu estou em casa. Eu pertenço a essa paróquia, não estou falando de fora não. Ó, diácono, hoje, ontem e hoje, o Evangelho da Transfiguração, ninguém teve o bom senso, ninguém, de colocar uma música que falasse sobre a transfiguração. Vamos lá. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos em torno de ti, e na paz, e nós cantaremos. É uma música básica, quase toda a igreja conhece, sobre a transfiguração. No dia da transfiguração, não cantam a música da transfiguração. Por quê? Porque estão acostumados a cantar o tempo todo as mesmas músicas. Não se reúnem para ensaiar, não se reúnem para passar as músicas. Isso daqui eu estou falando da pastoral dos músicos. Depois a gente vai batendo em cada uma, né? Em todas as pastorais. Hoje é para sair todo mundo daqui roxo. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar exemplo do que eu conheço, que eu vivo, né? Eu tenho um filho. Esse filho, ele coordenou a música em 2 paróquias. Na São João Evangelista e também lá na São Pedro. Eles todo sábado reuniam-se lá em casa, eram 8 membros da música, para ensaiar. Antes de ensaiar, eles olhavam a liturgia do domingo e escolheram as músicas de acordo com aquele. E muitas vezes eu digo, pai, qual é a música que eu posso colocar aqui? Ficava a manhã inteirinha ensaiando para cantar no domingo. Cantava em 2 paróquias. Ele parou de cantar. O padre acabou com o grupo deles. Porque o grupo que o padre queria não era aquilo. Mudou totalmente. Mudou o padre, mudou a igreja. Agora ele está com 53 anos. E está dizendo, pai, eu estou montando um outro grupo para voltar a cantar. Agora, canta música litúrgica. Gente, continuando. Os pulmões da igreja se refazem com o respirar dos seus filhos.
Para de respirar. Tapa o nariz e tapa a boca. Vê se consegue ficar 3 minutos. Se vocês não respirarem, o padre não respirar, o diácono não respirar, o bispo, a igreja, ela não morre, porque é assistida do Espírito Santo. Mas, temporalmente, ela vai fechar as portas. Tá? Ela precisa desse exercício vital dos seus membros. É preciso que cada um descubra a sua função na igreja. Olha a diversidade dos dons. A igreja, gente, tem pluralidade de atividades missionárias. Pastoral é uma atividade missionária. Não é status. A diversidade de ministérios. Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros. Cada um faz a sua parte. Lembrando lá 1 Coríntios 12. Cada um descubra o seu lugar e se prepare para exercê-lo pela formação específica. Aí eu queria falar. Pegar Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. Era o perseverante no ensinamento dos apóstolos, na oração, na fração do pão. Tinha tudo em comum. Começou a igreja assim. E a igreja só tem um jeito de ver sobre isso aí. Nas nossas pastorais, alguma pastoral faz reunião de espiritualização? Peraí, vamos lá, Tiago. Vamos lá. Quais são as pastorais aqui presentes que param uma vez com os membros para rezar? Levantem as mãos. Qual é a sua pastoral? Batismo. Quando é que quando que se reúne para rezar? Toda semana, uma vez no dia da semana, a gente se reúne, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Agora, padre, a pastoral do batismo, sim, reza segunda-feira ou terça, mas nem todos. Quem mais? Poucos. Mãe Rainha. Já faz parte da espiritualidade de vocês. Já, se você não fizer isso, você não fez nada, Não né? fez nada. Só serve para rezar. E não rezar, e lascou-se mesmo. Quem mais? Adoração. Quem mais? Só? Não, também vocês é só rezar. Pronto, a gente disse. Bom, outra coisa, rezar. Isso aí eu vou falar depois na segunda parte. Mas, estudar. Quantos estudam? Agora vamos lá. Quem estuda, levanta a mão. Quem faz um estudo sobre o documento da igreja, sobre o magistério, catecismo? Pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, 12 formações. Catequese. Catequese eu sei porque começou agora. Aí eu faço sempre com Agora, então, se não estudar, se não souber o que é igreja, você vai ensinar tudo menos igreja. Você vai ensinar tudo menos o Cristo, se conhece a Sagrada Escritura. Eu dei alguns cursos da paróquia. Vou perguntar aqui, quem fez um curso sobre Maria no plano de salvação? Dá para aqui, quem fez? 1, 2, 3, 4. Muito bem. 5. Quem fez o curso sobre Evangelho de Marcos? Beleza. E depois esse grupinho aí depois fez Alexio Divino. Tá. Agora, outra coisa. Quem fez o curso de Igreja, Sacramento e Encontro com Deus? Não? Tem não? Tem não, Manete? Não? Tá. Tem um outro também aqui, tem um outro também. Ah, sim, padre, eu tenho um curso lá. Sobre Eucaristia. 1, 2. Então, olha, esses cursos que eu dei na paróquia, eu tenho anotação de todo mundo lá, você sabe disso aí. De pastoral mesmo são poucos. O Evangelho
barco, muitos apareceram, porque o senhor deu um puxão de orelha, se lembra? Então, gente, aí que vem um detalhe. Agora vem cá, vamos ver a igreja diante da pastoral. Existe na igreja diversidade de serviços, vai dizer para nós quem? O apóstolo inusitável. Mas unidade na missão. O que nós temos aqui? Nós temos o que nós chamamos de pastoral orgânica, ou que alguns chamam de pastoral de conjunto. A igreja só tem uma proposta: anunciar o Cristo. Mas a pastoral, ela faz o quê? De acordo com o seu carisma. A pastoral da saúde anuncia o Cristo, mas para os enfermos. A pastoral, o que mais aqui? Conta a pastoral, deixa eu ver aqui uma outra aqui. A pastoral da família. A pastoral da família. Ela anuncia o Cristo como? Depois eu vou dar um testemunho para vocês. Padre, outro dia alguém me dizia, eu estou preocupado com o detalhe, as vocações sacerdotais. Ela brota de onde? Família. Vocês estão ensinando para as famílias que elas também são oficiais de vocações? Se não são, vocês têm um débito com Cristo, tá? E ele vai cobrar. Vai cobrar. Bom, continuando. Aos apóstolos, seus sucessores, confiou Cristo a missão de ensinar, olha o detalhe, pastoral, é para aprender e ensinar, santificar e governar o povo em nome com o seu poder. O que é esse governar? Nós temos então uma hierarquia, que parte do Papa, os bispos, mas o que é o leigo entra nesse processo aí? Em harmonia com a hierarquia, ele leva essa missão às famílias. Depois vou dar um testemunho de uma que nós vivemos na ocasião. Tem um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus, da igreja no mundo. Então, a vocês, leigos, você tem um papel próprio. Diácono tem um papel próprio, o padre tem um papel próprio. Junta tudo isso aí. Faz o quê? Igreja. Não é pedaço. Então, preciso de acordar. O que eu estou fazendo? O que falta fazer? Ou eu sou membro da pastoral na hora que eu puder ir? É uma pergunta. Continuando aí, exerce com efeito o apostolado com a sua ação de evangelizar e santificar os homens para impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o Espírito do Evangelho. Ou seja, a finalidade da pastoral: anunciar o Cristo, cada um na sua especialidade, e esse anunciado para quê? Para que haja um conhecimento e o Cristo seja aceito. Olha a pergunta que o diácono fez lá no Atos dos Apóstolos. Você entende o que está lendo? Você na sua casa entende o que é família? Você sabe qual que é a função? Continua. Deste modo, a sua atividade nessa hora dá claro testemunho do Cristo. Eu testemunho esse Cristo. E sendo próprio do estado dos leigos, viver no meio do mundo, é lá que vocês trabalham. Cheio de fervor cristão, exerce como fermento o seu apostolado no mundo meio de hoje. Assim, então, nós vamos concluir. Eu só queria ler isso aqui para a gente terminar essa primeira parte. Gente, não é status ser cristão. Não é status ser membro de uma pastoral. Não é status coordenar pastoral. Chama-se isso o quê? O que seria que nós poderíamos chamar isso aí? Pastoral, ela se resume em quê? Pensa. Serviço. Isso que é pastoral. Lá em Lucas, se não falha a memória, 18,
Está bem claro lá, só que eu tenho a citação aqui na frente. Depois que fizeram o trabalho, você vai dizer: somos apenas servos, não fizemos mais nada do que isto. O que o servo, ele não faz para si, ele faz para o seu Senhor. Quem é o Senhor na igreja? O Padre Gustavo, não é? Acorda, gente. Quem é o Senhor da igreja? Cristo, minha, você sabe, só que não quer falar. Ai, meu Jesus. Eu tenho certeza que eu vou chegar aos 90 anos ainda se vocês aprendendo. Falta pouco. Então vamos ver. Não é status ser cristão. Também não é ser status ser membro de pastoral. Não é honraria ser leigo cristão. É ser fermento. É contribuir para mudar o contexto social. E aqui falo, além dos muros da sacristia, em estado de saída. Eu não sou cristão lá dentro da igreja. Eu não sou cristão lá montando o altar. Eu não sou cristão lá cantando. Eu não sou cristão lá fazendo leitura. Eu sou cristão naquelas casas onde não conhece o Cristo. Aí sim, Cristo não juntou ninguém para ficar com ele. Depois de uma certa formação, ele sai pelo mundo. As nossas pastorais saem. Os organismos cristãos que se fecham apenas para rezar, cantar, louvar, como reclusos, pouco contribuem para levar o Cristo onde a igreja dificilmente pode chegar. Como é que o Padre Gustavo vai visitar casa por casa lá? Quando eu estava na Capela São José, eu fazia isso. A gente fazia a visita, mas lá desse tamanhozinho. Agora pega a paróquia toda. Quem que fazia esse nome do padre? Nossa. Pastoral, minha gente. É a pastoral. Não falo das comunidades contemplativas. Aí você, mas Diago, tem algumas freiras, alguns padres só viu rezando. Tem. Eles estão rezando pela santificação do credo, santificação do mundo. É carismas deles. Mas no decreto que os coloca noutro grupo cristão, os leigos e leigas que vivem no mundo em função do seu estado de vida, seja no mundo das artes, da política, da comunicação social, do magistério, o meio de todo e qualquer processo construtivo. É isso que nós devemos fazer, gente. Gente, eu trabalhei certa ocasião numa empresa pública, assessorava, tinha 2 diretorias, eu assessorava uma diretoria, o diretor de uma outra era evangélico, ele era professor da Universidade Federal de Goiás. Então, e era pastor. E eu assessorava outra diretoria. Mas na minha mesa tinha minha Bíblia. E eu sempre dava meu testemunho de cristão. Não é que eu ia pregar lá, não. É a minha atitude. E o doutor Daniel, um dia, ele tinha uma campanha para chamar a secretária. Um dia me disse, ô senhor Barbosa, ele me chamava doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha campainha daqui, porque eu fiquei pensando, toda vez que eu toco a campainha, o senhor vai pensar que está na hora da missa, né? Ele falou isso não de gozação, para marcar a minha presença como representante da igreja naquele ambiente de trabalho, naquela empresa. Era uma empresa com mais de 500 empregados. Então nós precisamos testemunhar isso aí. Cristo chamou os 12, os preparou, deu a instrução teológica, enviou sobre ele o seu Espírito e mandou que fosse ao mundo. Essa é a pastoral, ir ao mundo. Levar o Evangelho aos confins do mundo. A igreja espera dos leigos e leigas a resposta de sua missão concreta.
qualquer expandir o reino de Cristo sobre a terra. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, assim nós terminamos a primeira parte.